Uma boa tarde a todos, né? Gostaria de falar novamente num vídeo, na Palavra de Deus com vocês. Faz um tempinho que não trago o vídeo pro canal, né? Mas, enfim, a palavra que nós vamos falar hoje diz respeito a Romanos 2, ok? Será Romanos 2 completo. Que diz o seguinte: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ok, grave esse primeiro versículo, ok? Portanto, é indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julga outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E no capítulo 1 de Romanos, ele vai falar sobre a depravação dos homens e a idolatria, né? Ele vai falar que os homens abandonaram a Deus. Isso, quando ele fala os homens, é a raça humana inteira, ok? Abandonaram a Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, não somente fizeram o mal, mas aprovaram o mal dos outros também. Se os outros cometessem o mesmo mal que eles aprovavam. E o juízo de Deus veio com um abandono de Deus com relação a esses homens, ok? E o resultado desse abandono foi que alguns desses homens se tornaram homossexuais, ok? Começaram a cometer torpezas, né? Homem com homem, mulher com mulher. É o que ele vai dizer ali. E pelos homens ter abandonado Deus, Deus também abandonou os homens, ok? Tem como Deus reaver essa ovelha? Tem como Deus trazer um homossexual à luz e transformá-lo para que ele volte ao seu estado original? Tem como. Só que a questão é o quanto esse homem, esse homossexual, vai se entregar a Deus e vai estar disposto à mudança, ok? Tem como, ok? Um ateu, não é impossível que o homem seja salvo do seu estado pecaminoso, ok? Não é impossível que o homem se converta dos seus maus caminhos, ok? O que torna essa impossibilidade cada dia maior é a dureza do coração do próprio homem. O próprio homem se endurece, o próprio homem se afasta de Deus e o próprio homem colhe as consequências de ter se afastado de Deus, ok? E não somente isso, mas um dos detalhes mais interessantes é que eles são inventores de maldade, ok? Tanto que no verso 29 até o 32 ele diz o seguinte, ó, do capítulo 1 de Romanos: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, que é amor ao dinheiro, né? E maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, orgulhosos, né, que é soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa afeição natural é o amor que por exemplo, o amor que um pai tem por um filho. Você consegue ver esse amor hoje em dia no meio das notícias que se espalham por aí? Claro que não. Você vê pai matando filho, filho matando pai. Não tem um amor natural de um filho por um pai e nem um amor natural de um pai por um filho. Porque se tivesse, não ficariam se matando. Você vê, sem misericórdia, aí que está o detalhe, né? Sem misericórdia. E a própria palavra de Deus diz que diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, como você quer alcançar a misericórdia de Deus,
sendo que ele estabeleceu esse princípio, que para ele liberar a misericórdia dele sobre você, você deve liberar sobre os outros a misericórdia também, ok? Então, esse é o princípio que ele estabeleceu. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E quando eu falo da raça humana, eu estou incluindo a mim, ó, a mim também, tá? Nesse contexto em geral. As pessoas podem achar que eu estou me colocando de fora, mas não. Eu também me incluo nisso. Porque existe também um versículo em Provérbios que vai dizer o seguinte: que não existe homem tão justo que faça o bem e nunca peque. Então, ou esse versículo da palavra de Deus está mentindo, ou este versículo é verdadeiro e nós estamos negando ele, ok? Quando nós achamos que dá para existir uma santidade perfeita no homem, entende? Nós achamos geralmente que nós não vamos pecar nunca, né? Sendo que a palavra de Deus fala que se você olhar para uma mulher, por exemplo, na rua e cobiçar no seu coração, você já pecou. Então, se é somente com o olhar e ter a intenção de pecar já é pecado, então nós vemos que nós nunca vamos alcançar o nível de santidade que nós queremos. Mas não é pecado desejar ter esse nível de santidade, ok? Só que a questão é, você tem que ter um conceito de si mesmo pré-estabelecido. Você tem que ter um conceito de que você é um pecador e de que você não vai alcançar a santidade como Cristo tem a santidade nele em si mesmo, ok? Então, não tem como você achar que você vai alcançar uma santidade perfeita ao ponto de não pecar, ok? Porque somente de você pensar em pecado, somente de vir a tentação ao seu pensamento, você já pecou, ok? E diz o seguinte, ó. Portanto, és indesculpável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque no que julga outro a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Dele diz o seguinte, no verso 2, ó. Aqui é Romanos 2, tá? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Que tais coisas? As coisas que ele falou no, no capítulo anterior, ok? No capítulo 1 de Romanos. Então, Deus, ele se baseia na verdade, ele é a própria verdade para estabelecer um julgamento justo sobre toda a humanidade, ok? Dele diz no versículo 3: Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Aqui ele faz é algo que ele, uma pergunta que ele faz para que você reflita. Se você condena os outros de pecado e você, quando reflete a sua própria vida, você percebe que está praticando o mesmo pecado, você pensa que poderá se livrar do juízo de Deus? Certamente que não, porque se Deus é justo para condenar essas pessoas das quais você aponta o erro, ele é justo para condenar o seu próprio erro também, ok? Mas por que a gente expõe tanto a lei? Por que a gente fala que o homem tem que afastar do pecado? Por que a gente fala que o homem tem que abrir mão do pecado e praticar a santidade? Porque é algo justo. A santidade está em você fazer o bem ao próximo. Você se separa. Só que essa santidade te deixa num nível superior à bondade humana, vamos dizer assim, a mera bondade humana que as pessoas dizem, porque isso inclui você fazer o bem para quem te faz o mal, ok? Não é apenas você fazer o bem ao próximo, é você fazer o bem até para quem te faz o mal. Daí diz: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então,
Aqui ele está querendo dizer, você está condenando a outro e você está desprezando a bondade de Deus com o outro. É como se a bondade de Deus estivesse se aplicando somente a você, ok? Porque se você não dá misericórdia ao outro, você não tem misericórdia com o outro, como você espera que Deus seja misericordioso com você, ok? É um princípio que ele já estabeleceu. O próprio Cristo estabeleceu esse princípio. Aqui, ó. O despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Outra pergunta. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, ele está falando que o próprio homem, por causa da dureza do próprio coração do homem, ele mesmo está juntando ira para si mesmo. Ira de Deus. Uma ira que no fim o consumirá por completo. Porque a ira de Deus não é como a ira dos homens. Ok? Não é você morrer e acabou. Não é dessa forma. Ok? É uma ira que dura por toda a eternidade. A consequência dessa ira vai durar por toda a eternidade. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, ele está acumulando ira para o dia da ira e da justa revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo a maneira que viveu, né? Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Em outras traduções está a imortalidade, né? Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, aqui ele estabelece um princípio, os mandamentos de Deus como uma justiça, ok? Desobedecer os mandamentos de Deus é desobedecer à verdade. E amar o seu pecado, amar a si mesmo, fazer o que você quer, é como obedecer à injustiça. Porque o nosso caráter é um caráter injusto, ok? Muitas das vezes nós queremos o que é justo para nós, não o que é justo para outros, ok? Nós sempre vamos querer tirar de outros para o nosso próprio benefício, ok? Ainda que estejamos errados, nós encobrimos o nosso próprio erro. Nós tentamos nos justificar de nossos pecados. Nós não procuramos a justificação em Deus, em Cristo, e no seu sacrifício eterno que perdoa os pecados. Não, a gente sempre recorre à nossa própria justiça, como se nós fôssemos bons. Então, esse é um conceito que toda a raça humana tem que ter, de que todos são maus, de que todos merecem a condenação e de que todos devem desejar, não somente para si, mas para outros também, a salvação de Deus, a salvação de Cristo. Ok? Ele diz o seguinte: mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Entende? Não existe favoritos de Deus, né? Não existe esse aqui é mais bem-vindo do que esse. Não existe isso. Se tem um homem que amou a raça humana como um todo, sem acepção de pessoas, entende? É Deus. Porque até entre pai e mãe existe filho favorito. Entende? Entre pai e mãe existe filho favorito. Mas entre Deus não existe esse que é favorito. Ok? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que praticaram, que
Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. O que ele está querendo dizer é que o judeu e o gentio será julgado por Cristo no final dos tempos. O gentio é aquele que não faz parte da linhagem de Israel segundo a carne, ok? Não é aquele que não nasceu em Israel, ok? Aquele que não nasceu em Israel é considerado gentio na Bíblia. Então, eles já tinham desde o seu nascimento, eles já conheciam a lei, os judeus. E eles serão julgados com base nessa lei que eles conheciam. Mas os homens que ouviam falar dessa lei e que desprezaram essa lei o tempo todo, serão julgados sem essa lei, ok? Serão julgados sem essa lei. Até os homens que nunca conheceram a palavra de Deus serão julgados sem lei, ok? Mas no fim, a gente tem que entender o seguinte: a própria palavra de Deus diz que o evangelho seria pregado no mundo inteiro e depois viria o fim. Então, a gente tem que entender que vai ser dado chance de salvação a todos. Vai ser dado o conhecimento da salvação a todos. Todos vão conhecer quem é Cristo. Então, não vai haver desculpas, ok? Ele diz o seguinte: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, aqui, o que dá a entender é: serão justificados por Deus. Os que praticam a lei não serão justificados por praticarem a lei, serão justificados por Deus, porque creram na palavra de Deus e praticaram a palavra de Deus, ok? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, aqui ele está estabelecendo um conceito. Que conceito é esse? O conceito de que o homem por si só, ele tem os mandamentos de Deus gravados em seus corações. Entende? Ainda que o homem não queira praticar esses mandamentos, não queira saber desses mandamentos, ainda assim, no fundo do coração, o próprio coração do homem o condena dia e noite se ele estivesse errado. E também o próprio coração do homem o faz se sentir à vontade se ele estiver correto. Entende? Se ele estiver praticando algo correto, o próprio coração do homem o faz sentir que aquilo é correto. E o próprio coração do homem, se ele faz alguma maldade, ele sente que cometeu alguma maldade. A questão é, os homens aprenderam a ignorar esse sentimento, ok? De quando eles fazem o mal e de acatar tudo que é bom neles. Eles acham que eles têm que ser os melhores em tudo. Eles acham que eles precisam sempre ser bons, entende? A ponto de que os outros não vejam pecado neles. Só que a questão é, não dá para esconder o seu caráter maligno o tempo todo. Todos os homens, inclusive eu, não tem como você esconder o tempo todo o seu caráter maligno, ok? Uma hora ele aparece. Tanto que o próprio Cristo falou, é impossível que não venham os tropeços, né? Os tropeços são os escândalos, né? É impossível que não venham os escândalos. Mas ele diz, ai do homem por qual vem o escândalo, né? Ele diz no verso 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, ele está querendo dizer que no fim Deus vai revelar o segredo dos homens. Aquilo que os homens escondem uns dos outros,
vai ser revelado no tribunal de Cristo, ok? Quando ele vier para julgar o mundo. Daí ele vai falar sobre os judeus aqui, ok? Diz o seguinte, ó, se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, conhece a vontade de Deus, né? E aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Aqui ele está falando da forma da sabedoria e da verdade, ok? Tu, pois, que ensina outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve cometer adultério, e o cometes? Abomina os ídolos e lhes roubas os templos, isso é, para adorar nos templos deles, né? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui ele está falando que por causa do povo judeu, o nome de Deus é blasfemado entre as nações, entre os gentios, né? Só que tem uma questão muito interessante que ele aborda aqui no final. Ele vai falar do verdadeiro israelita, né? Ele diz o seguinte: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, o incircunciso, que não é circuncidado, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ele está querendo dizer, se a circuncisão só tem valor se você praticar os mandamentos de Deus, então um homem que não é circuncidado, mas pratica os mandamentos de Deus, ele já não está circuncidado, entende? Ele já não anda como se fosse um homem circuncidado. Se o pacto da circuncisão leva o homem a praticar os mandamentos, e o homem, ainda que não está circuncidado, ele pratica os mandamentos, será que já não está o coração desse homem circuncidado? É o que o próprio Paulo vai dizer. E se, porém, aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Esse não obstante significa que significa porém em algumas situações, entende? Diz o seguinte: porque não é judeu nem quem é exteriormente, nem a circuncisão a que é somente da carne. Porém judeu que o é interiormente. Porém judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que o próprio judeu que pratica a lei, que ama os mandamentos, ok? Acho que aí é o ponto central que a gente deve chegar com relação a essa questão de obediência aos mandamentos, ok? É você amar os mandamentos de Deus, você praticar com amor, você colocar o seu coração nisso, ok? Você colocar o seu coração na disposição de servir o próximo, ok? Na disposição de servir a outro. Então, tem uma palavra que o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é corrupto, que a nossa mente é corrupta, que somos maus, só que ele chega numa conclusão do seguinte: mas graças dou a Deus, porque de coração vocês têm obedecido essa doutrina, ok? Que foi ensinada, a doutrina do Evangelho, ok? Então, o segredo está aí. É você praticar de coração, estar com o coração disposto a praticar essas coisas até o fim dos seus dias. Isso é você carregar a cruz, entende?
O negar a si mesmo é você negar os seus pecados, você abrir mão de si mesmo. O carregar a cruz é você fazer isso constantemente enquanto você vai pelo caminho, ok? Você faz isso constantemente e você dá a sua vida por Cristo. Você dá a sua vida por essa missão, ok? Você deixar de lado as coisas do mundo para viver para Cristo, ok? Isso não significa, eu vou abandonar o meu emprego, eu vou deixar minha esposa, e o meu filho, todo mundo, como as pessoas faziam no passado, e eu vou sair, evangelizar o mundo inteiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não precisa disso, ok? Não precisa de toda essa demonstração, ok? A questão é você abrir mão de si mesmo, você negar a si mesmo. Isso implica o seu egoísmo. O ponto central é o egoísmo humano, entende? O que os mandamentos de Deus sempre faz é tirar o coração do homem de si mesmo, entende? Para que ele coloque o seu coração primeiramente em Cristo e, consequentemente, por amar a Cristo, ele vai querer obedecer às ordens de Cristo de amar o próximo, ok? Só que o próximo não é mais importante do que Deus, ok? O próximo nunca vai ser mais importante do que Deus, porque os mandamentos sempre é adorar a Deus, entende? Somente a Ele prestar culto, não fará imagem de escultura, entende? Nem do que há no céu, nem do que há na terra, e nem do que há debaixo da terra, ok? Não fará imagem de escultura. E nem prestará culto a elas, entende? Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todas suas forças, de todo o seu pensamento, ok? Então, o princípio começa com amor a Deus, entende? E Deus, como uma autoridade, ele deve ser temido. Eu vou trazer um vídeo falando sobre o terrível Deus de Israel, ok? Falando sobre o quanto Deus consegue ser terrível na hora de castigar o homem, ok? E não somente na hora de castigar o homem, meramente com a presença dele, ele fez os filhos de Israel, entende? Ele fez o povo judeu daquela época que foi escravo no Egito, que ele libertou. Quando houve a epifania no Monte Sinai, foi algo terrível, foi algo de cena de, vamos dizer assim, cena de filme apocalíptica, praticamente, né? Então, a mera manifestação de Deus na terra para falar com o homem, Deus descendo naquele monte para falar com o homem, entende? Com a raça humana que ele criou, ali onde foi estabelecidos os 10 mandamentos, você percebe que foi algo terrível, entende? Foi uma cena assustadora, assustaria qualquer um. Trombetas tocando sem parar, entende? No céu. E quanto mais passava o tempo, mais aumentava o som da trombeta. Trovões caindo sem parar, o céu escureceu, uma coluna de fogo caiu sobre o monte, entende? E o monte começou a tremer e a pegar fogo. Então, imagina o quão assustador deve ter sido isso. Tanto que homens e animais não poderiam atravessar a marcação em volta do monte que Moisés estava fazendo, ok? Deus não permitia eles atravessarem aquela marcação que Moisés fez. Nem subir ao monte antes de 3 dias, ok? Então, eu vou trazer esse próximo vídeo para vocês. A base de tudo que foi falado é isso, é você praticar os mandamentos com amor, entende? Amando os mandamentos de Deus, não com pesar,
mas com uma disposição voluntária, ok? Você se voluntaria a amar a Deus. Você se voluntaria a amar o seu próximo. Não com pesar no seu coração, nem por obrigação, mas por amor. É essa disposição que Deus quer que você tenha. Não somente com seus irmãos na igreja, não somente com seus familiares, e não somente com pessoas, seus amigos, entende? Mas também com os seus inimigos. Isso se aplica de uma maneira um pouco mais branda. O seu inimigo, às vezes, vai ser uma pessoa da sua própria casa também, ok? Uma pessoa que se opõe ao evangelho, por exemplo, dentro de sua casa. Isso pode ser um inimigo, entende? Não é um inimigo seu, mas é um inimigo de Cristo. E isso te fere de uma certa forma, porque você ama Cristo. Então, o conceito de inimigo deve ser revisado, porque às vezes o próprio inimigo está na própria casa. Tanto que o próprio Cristo disse: os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Porque quando o homem se converte a Cristo e quer viver para Cristo por completo, entende? Colocando todo o coração nisso, as pessoas que estão à volta dele podem não querer aceitar isso, ok? Podem se envergonhar de andar com ele, com essa pessoa que antes era querida entre a família. Por dizer a verdade de Cristo, dentro da casa, pode haver discórdia, compreende? Pode haver muita discórdia. Então, Cristo, sabendo disso, ele já determinou isso, que a própria família que acolhia a pessoa faz parte dos inimigos dessa pessoa, entende? Porque Satanás, ele usa a família. Você achar que Satanás não vai usar sua mãe, seu pai, sua filha, seu filho contra você, é algo completamente impensável. O seu inimigo foi sagaz o suficiente para derramar 1/3 dos céus, 1/3 dos anjos dos céus, junto com ele para a terra. 1/3. Apenas com a influência da boca dele, apenas com a influência dos lábios, ele conseguiu fazer 1/3 do céu cair com ele na terra e fazer uma rebelião no céu. Você acha mesmo que seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, que são pecadores, eles não vão cair nas artimanhas do diabo quando você se converter? Claro, claro que eles vão cair. Porque eles não estão acostumados com a santidade, eles não estão acostumados com praticar os mandamentos. Eles nem sequer sabem quem é Cristo de verdade. Provavelmente eles nem sabem quem Cristo é de verdade. E essa é a sua missão, viver o evangelho dentro da sua casa, assim como eu busco viver dentro da minha casa, ok? Eu sei, não é fácil muitas das vezes, mas é um momento em que a gente pode praticar mais de perto o evangelho, ok? Enfim, graça e paz a todos. Espero que tenham entendido o vídeo. E Deus abençoe a todos. Logo mais eu trago esse vídeo, ok? Sobre a manifestação no Monte Sinai de Deus, né? A manifestação de Deus naquele monte. E mostra o quão terrível Deus pode ser na hora de castigar o homem. Entende? E eu vou mostrar um contraste na própria Bíblia, do homem castigando o homem também. E como isso pode implicar em juízo de Deus também. Como o homem castigando o homem com morte, também é juízo de Deus. E eu vou mostrar isso na própria palavra de Deus, ok? Graça e paz a todos. Deus abençoe.